Todos os dias caminhamos e dirigimos por maravilhas da engenharia. Pontes com mais de 2.000 metros de extensão que podem balançar até 9 metros. E mesmo assim não desabam. Arranha-céus com mais de 820 metros de altura que resistem facilmente aos ventos mais fortes. Túneis subterrâneos que se estendem por dezenas de quilômetros, sustentados por concreto, aço e cálculos precisos. Mas um erro no projeto, um parafuso solto, um atalho, e tudo pode desmoronar em um instante. Hoje você vai descobrir como um corte de custos de 6 milhões de dólares causou a queda de uma ponte, como uma pequena rachadura tirou dezenas de vidas, como um tubo de epóxi de $1,50 causou um prejuízo de bilhões de dólares. Vamos começar. Os maiores erros de engenharia da história. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Mais histórias fascinantes estão a caminho. 1º de julho de 1940. No estado de Washington, milhares de pessoas se reuniram para testemunhar a inauguração de uma maravilha da engenharia, a ponte Tacoma Narrows. Elegante e imponente, era vista como um símbolo de progresso. No entanto, apenas 4 meses depois, a ponte se transformou em um balanço aterrorizante de 1.000 toneladas. Em 7 de novembro de 1940, o jornalista Leonard Costworth chegou à ponte para preparar uma reportagem sobre seu comportamento incomum. Ele levou Tubby, a cachorrinha de estimação de sua filha. De repente, o vento aumentou e algo terrível começou a acontecer. A ponte começou a girar em um movimento em forma de 8 e desabou diante de seus olhos. Costworth mal conseguiu pular do carro, mas Tubby, tomada pelo pânico, não se deixou resgatar. Momentos depois, um estrondo ensurdecedor ecoou pela área. A enorme extensão da ponte desabou na água, levando o pobre cachorro consigo. No entanto, o trágico destino da ponte poderia ter sido evitado, não fosse a difícil conjuntura econômica da Grande Depressão. No final da década de 1930, as autoridades do estado de Washington rejeitaram o projeto original do engenheiro civil Clark Eldridge. Em vez disso, optaram por uma alternativa proposta por seu concorrente, Leon Moisseff. O motivo era simples: dinheiro. O primeiro projeto custaria 11 milhões de dólares, enquanto o segundo custava apenas 6,4 milhões. O Departamento Rodoviário Estadual considerou o projeto escolhido fundamentalmente falho. Durante a construção, os trabalhadores já relatavam que a ponte estava balançando. Ela chegou a ganhar apelido de Gertie Galopante. Apesar de todos os avisos, a ponte foi construída de acordo com o projeto de Moisseff. Para cortar custos e reduzir o peso da estrutura, ele utilizou uma viga caixão estreita em vez da tradicional treliça maciça. Isso tornou a ponte extremamente sensível ao vento. Mesmo uma leve torção do tabuleiro causava vórtices que intensificavam as vibrações e faziam a ponte oscilar cada vez mais. Em 7 de novembro de 1940, os ventos de apenas 67 km por hora, a ponte Tacoma Narrows entrou em ressonância incontrolável. Menos de uma hora depois, às 11 horas, o vão central desabou. O colapso em si durou apenas alguns minutos. Esse fenômeno foi posteriormente identificado como flutuação aeroelástica. O desastre praticamente pôs fim à carreira de Leon Moisseff. Em 1950, a ponte Tacoma Narrows foi substituída por uma nova, dessa vez com treliças. Desde então, todas as pontes suspensas foram submetidas a testes aerodinâmicos em túnel de vento. Uma versão em escala reduzida da ponte é colocada dentro do túnel, e fluxos de ar artificiais são gerados, incluindo o próprio efeito de vibração que causou o colapso da ponte Tacoma Narrows. Sim, o custo desse erro foi alto, mas não tão alto quanto no caso seguinte. 17 de julho de 1981, Kansas City, Missouri. Uma sexta-feira à noite no hotel Hyatt Regency. Mais de 1.600 pessoas se reuniram para ouvir música e dançar, entre elas, os recém-casados Karen Jeter e seu marido Eugene. De repente ouviram um guincho metálico horripilante seguido de um estrondo. A passarela superior desabou. Antes que alguém pudesse reagir, outro estrondo ensurdecedor se seguiu. A passarela inferior cedeu sob o peso da superior que desabava. 60 toneladas de metal caíram sobre a multidão abaixo. 114 pessoas, incluindo Karen e Eugene, foram soterradas sob os escombros. Esse pesadelo foi resultado de um dos erros de engenharia mais gravíssimos da história. O Hotel Hyatt Regency, em Kansas City, havia aberto suas portas apenas um ano antes da tragédia, em 1º de julho de 1980.
era considerado uma das joias do projeto de revitalização do distrito de Union Hill. A transformação foi iniciada pela Hallmark Cards, uma empresa de cartões comemorativos. Na década de 1960, seu CEO, Donald Hauser, decidiu fazer uma generosa doação à cidade. Tratava-se do Kroll Center, uma cidade dentro da cidade, que incluía complexos comerciais, de entretenimento e empresariais. Como parte desse projeto, iniciou-se a construção de um segundo hotel em 1978, que seria administrado pela Hyatt. O arranha-céu de 153 metros de altura, com mais de 700 quartos e um restaurante giratório na cobertura, tornou-se o edifício mais alto de Kansas City na época. E então, um pesadelo que ninguém esperava, porque tudo desmoronou. O jornal local, The Kansas City Star, contratou o engenheiro estrutural Wayne Lischka para investigar as causas do desastre. O hotel havia sido projetado pelo escritório local Patty Berkline Nelson Love Architects, em colaboração com a consultoria de engenharia Jack D. Dillon & Associates, responsável pelos cálculos estruturais e pela execução do projeto. A ideia dos engenheiros era suspender as passarelas do segundo e quarto andares por meio de hastes comuns ancoradas diretamente no teto. A construção avançou em um ritmo surpreendentemente rápido, levando pouco mais de 2 anos. Devido ao desemprego, à inflação e às altas taxas de juros, a Heaven Steel, empresa responsável pela produção e instalação das estruturas de sustentação, estava com pressa para concluir o projeto. Em vez de seguir o plano original, propuseram uma abordagem diferente, suspender a passarela superior do teto e a inferior da passarela superior. Como resultado, os suportes da passarela superior tiveram que suportar não apenas o próprio peso, mas também o do nível inferior. Isso se revelou um erro fatal. Em vez de distribuir a carga uniformemente entre 2 pontos de apoio independentes, os engenheiros, sem saber, dobraram a tensão em um único nó. E isso contradizia diretamente o projeto original. Como era de se esperar, em algum momento os parafusos cederam sob o peso dobrado. Assim que a passarela superior desabou, arrastou instantaneamente a inferior consigo. Os profissionais responsáveis pelo projeto do hotel conseguiram evitar acusações criminais, mesmo tendo sido comprovado que se desviaram grosseiramente do plano original. O caso resultou apenas na cassação de suas licenças. A Hallmark Cards e a Hyatt pagaram aproximadamente $140 milhões em indenizações aos sobreviventes e familiares das vítimas. Hoje, após a reconstrução, o hotel opera sob a marca Sheraton. Mas o colapso seguinte foi muito além da falência de uma empresa. Foi um golpe nos alicerces da credibilidade de um governo. 20 de outubro de 1994, Coreia do Sul. A ponte Seongsu, sobre o rio Han, que liga os distritos de Seongdong e Gangnam, em Seul, aparenta ser robusta e confiável. No entanto, alguns motoristas começam a notar algo estranho. Uma placa de metal de aproximadamente 1,4 por 2 metros embutida na ponte. Descobriu-se que a placa estava cobrindo uma abertura considerável em uma junta. Os reparos estavam programados para aquele mesmo dia, mas foram adiados devido ao mau tempo. No dia seguinte, 21 de outubro, o motorista preocupado chegou a contatar as autoridades municipais para relatar rachaduras na ponte. No entanto, o alerta passou despercebido. Apenas 1h30 após o relato, o ônibus de passageiros número 16, lotado de pessoas, atravessava a ponte. Entre elas estavam estudantes de uma escola de ensino médio para mulheres local. De repente, uma seção da ponte rachou e desabou no rio. Por um instante, o ônibus número 16 ficou suspenso na beira antes de despencar sobre o segmento que se soltou. Na manhã seguinte, toda a nação acordou com a notícia horrível. Uma ponte havia desabado, levando consigo 32 vidas. Mas como uma ponte pôde desabar tão repentinamente no coração de um país mundialmente elogiado por seu milagre coreano? Durante a década de 1990, a Coreia do Sul surpreendeu o mundo com seu rápido crescimento econômico. O desenvolvimento urbano em larga escala teve início já na década de 1960. Um país que havia sido recentemente devastado pela guerra transformou-se em um dos principais fenômenos econômicos da Ásia. As cidades se expandiram e a infraestrutura foi construída em ritmo recorde. Estradas, pontes e fábricas surgiram em poucos meses. A ponte Seongsu foi construída por uma das maiores construtoras do país, a Donghae Construction Industrial Company. 15 anos antes da tragédia, os engenheiros projetaram a ponte para suportar um tráfego de até 80 mil veículos por dia.
O peso máximo permitido para cada veículo era de 18 toneladas. A construção da ponte Seongsu foi concluída em outubro de 1979, no auge do boom da construção civil na Coreia do Sul. Mas em outubro de 1994, mais de 160 mil carros cruzavam a ponte diariamente, o dobro de sua capacidade projetada. Além disso, uma fábrica de cimento recém-inaugurada na extremidade norte da ponte contribuía para o intenso tráfego. Caminhões betoneira de 25 toneladas cruzavam a ponte regularmente. Isso foi uma grave violação dos padrões operacionais e, no entanto, ninguém estava monitorando a situação. Em 20 de outubro, apenas um dia antes do desastre, funcionários municipais descobriram uma rachadura na estrada e a cobriram parcialmente. Sim, com aquela mesma placa de metal. No dia do desabamento, ocorreu uma deformação crítica nos pinos de ligação principais na seção mais frágil da ponte, que tinha 48 metros de comprimento. 6 veículos estavam nessa seção quando a tragédia aconteceu, incluindo o ônibus acidentado. Essa porção da ponte se desprendeu da fundação e caiu no rio, matando 32 pessoas, 29 das quais estavam no ônibus número 16. A promotoria iniciou imediatamente uma investigação criminal contra a Dong-A Construction, juntamente com todas as organizações e funcionários públicos envolvidos. A investigação resultou em 17 prisões. A ponte Seongsu foi desmontada e uma nova foi construída em seu lugar. A construção foi concluída em 15 de agosto de 1997. A nova estrutura era muito semelhante à original. O governo realizou uma inspeção de segurança em todo o país e em todos os edifícios e pontes que cruzavam o rio Han. Surpreendentemente, apenas 2% foram considerados realmente seguros. Grandes reparos foram realizados em várias outras pontes, incluindo Gwangjin, Hanan, Mapo e Yanghwa. Mas a Coreia do Sul ainda estava à beira de enfrentar outro choque devastador. O epicentro da vida urbana, o prestigiado bairro de Gangnam, em Seul. 29 de junho de 1995, a vibrante loja de departamentos Sapung, de cor rosa vibrante, é um sucesso estrondoso. Milhares de compradores visitam esse luxuoso estabelecimento todos os dias. De repente, uma grande rachadura aparece no teto do 5º andar do prédio. Alheios ao perigo, os clientes permanecem dentro da loja. Ninguém da equipe anuncia uma evacuação. Quase uma hora depois, o inevitável acontece. A ala sul da loja e departamentos desaba. Naquele momento, havia cerca de 1.500 pessoas lá dentro. Uma tragédia horrível foi resultado de uma corrida nacional pelo progresso. Muito antes do desastre, a Coreia do Sul estava determinada a mostrar ao mundo sua força econômica. O país havia garantido o direito de sediar os Jogos Olímpicos de Verão de 1988. No espírito do princípio coreano Pali Pali, depressa, depressa, edifícios foram erguidos em tempo recorde. Em 1987, foi aprovado um projeto para um edifício de escritórios de 4 andares no centro de Seul, com vigas transversais e estrutura de aço. Mas o proprietário decidiu mudar a finalidade do edifício e convertê-lo em uma loja de departamentos. Redesenhos começaram. O diâmetro das colunas de suporte foi reduzido para 59 centímetros em vez dos mínimos 80 centímetros. A distância entre as colunas foi aumentada para 11 metros em vez de 6 a 8 metros. Colunas de suporte de carga foram removidas para abrir espaço para escadas rolantes. Um 5º andar foi adicionado em seu telhado. Um sistema de ar-condicionado de 15 toneladas foi instalado. O proprietário do edifício, Lee Jong, interferiu pessoalmente nos planos, demitindo repetidamente os empreiteiros de engenharia que discordavam de suas alterações. A estrutura final tinha menos da metade da resistência estrutural necessária. Ainda assim, permaneceu de pé por quase 5 anos. Investigadores identificaram posteriormente o gatilho que levou ao desabamento. 2 anos antes do desastre, 3 aparelhos de ar-condicionado pesando um total de 45 toneladas foram removidos para mais perto da beirada do telhado. Originalmente, eles haviam sido instalados sobre colunas de sustentação robustas, capazes de suportar a carga. A mudança foi ordenada pelo próprio Lee Jong, que queria liberar espaço no terraço para restaurantes. Como resultado dessas mudanças, rachaduras começaram a aparecer nas lajes do teto. Para resolver o problema, Lee Jong e a gerência da loja ordenaram a remoção de mercadorias e equipamentos do andar afetado. Em 29 de junho de 1995, o dia da tragédia, as rachaduras haviam aumentado. O andar foi interditado, mas o restante do prédio continuou funcionando. Às 17h50, o teto desabou.
As colunas cederam e, em menos de 20 segundos, uma enorme seção do prédio desabou. O impacto parcial atingiu a coluna enfraquecida próxima aos restaurantes do 5º andar. O desabamento da loja de departamentos causou a morte de 502 pessoas e feriu cerca de 937. Durante 17 dias, pressionados pelos protestos das famílias das vítimas, os socorristas vasculharam os escombros, lutando contra o risco de incêndio. Segundo o sobrevivente John Yong-sak, algumas pessoas se afogaram quando as equipes de resgate jogaram água do lado de fora para apagar as chamas. Ele ouviu vozes fracas de pessoas presas sob os escombros, seguidas por um silêncio absoluto. Continua sendo o desastre em tempos de paz mais mortal da história da Coreia do Sul e um dos desabamentos de edifícios mais mortais da história moderna. As autoridades responderam imediatamente. Lee Jong foi condenado a 10 anos de prisão, mas foi libertado após 7 anos e meio. Vários funcionários da prefeitura foram condenados por aceitar subornos. O país promulgou uma nova legislação para melhorar os padrões de segurança predial. Mas naquele mesmo ano, do outro lado do mundo, outra história de fracasso arquitetônico se desenrolava. Esta também nasceu à sombra de grandes ambições. A inauguração do Big Did foi um evento grandioso. Após décadas de engarrafamentos e caos urbano, a nova via expressa subterrânea prometia ser a salvação de Boston. Os carros agora deslizavam suavemente sob a superfície, livrando as ruas da cidade do congestionamento constante. Mas tudo mudou em 10 de julho de 2006, quando o painel de concreto de 26 toneladas se desprendeu do teto da obra Big Did e caiu sobre um veículo que passava. Essa tragédia foi um choque para todos que ajudaram a dar vida ao projeto. Um de seus principais idealizadores e defensores foi o comissário de transportes Frederick Salvucci. Ironicamente, quando ele era criança, sua avó foi despejada de casa para dar lugar à construção da rodovia Central Artery. Ela recebeu apenas $1 pela casa. A construção do Big Did começou em 1991 e deveria ter sido concluída em 7 anos. Em vez disso, arrastou-se por 15 anos. O projeto visava realocar a Central Artery para um subterrâneo e ligar o centro de Boston ao aeroporto Logan. O custo final disparou de $2,8 bilhões para $14,6 bilhões. Mas os custos foram reduzidos sempre que possível. Como resultado, os painéis de concreto foram fixados por parafusos ancorados com placas de aço usando resina epóxi. Esses painéis deveriam suportar dezenas de toneladas. No entanto, a resina epóxi utilizada não atendeu aos padrões básicos. Ela não foi submetida a testes adequados de cisalhamento ou de descascamento. Análises posteriores mostraram que ela perdeu a aderência e não proporcionou a resistência necessária. Descobriu-se também que os engenheiros tinham conhecimento da fragilidade do sistema de ancoragem, mas não tomaram nenhuma providência. As empresas responsáveis foram multadas em quase $600 milhões e as autoridades gastaram outros $54 milhões na inspeção dos túneis. Como resultado do desabamento, 26 toneladas de concreto caíram sobre um Buick sedã de 15 anos, onde estava Milena Del Valle. Ela morreu. Seu marido, que dirigiu o carro, sobreviveu. Embora o Big Did tenha permanecido operacional como uma importante via, sua reputação foi irreparavelmente prejudicada. Toda a estrutura foi inspecionada e reforçada com urgência. Os funcionários da cidade tiveram que admitir que cometeram erros graves na gestão do projeto. Frederick Salvucci deixou o mundo dos grandes projetos de infraestrutura e voltou-se para a academia, concentrando-se na análise de erros de desenvolvimento urbano. Como um investigador notou apropriadamente, um tubo de cola epóxi de $1,50 causou um desastre de $14 bilhões. Mais uma vez, a busca por redução de custos levou à perda de vidas humanas. O desastre seguinte, porém, não tirou vidas, mas deixou uma cicatriz no meio ambiente, devastando uma flora e fauna deslumbrantes. E desta vez a culpa foi da política. Galiza, Espanha. O Oceano Atlântico banha a costa da Península Ibérica, uma reserva natural única onde a vida selvagem prospera em harmonia. Rica flora e fauna, espécies raras de aves e vida marinha tornam esta região verdadeiramente inestimável. Mas em 13 de novembro de 2002, uma violenta tempestade trouxe um presságio de catástrofe para essas águas. O navio-tanque MV Prestige, carregado com 64 mil toneladas de óleo combustível, o navio vazava uma substância espessa e escura no mar. A tripulação enviou desesperadamente sinais de socorro para portos próximos. No entanto,
País após país se recusou a receber o navio, exigindo que fosse rebocado para alto mar. O navio à deriva se partiu em dois, liberando sua carga mortal. Ela logo contaminaria mais de 1.900 quilômetros de litoral, transformando um ecossistema próspero em uma zona de desastre ambiental. Os penhascos escarpados da Costa da Morte nunca fizeram jus ao seu nome de forma tão literal. Esses eventos poderiam ter se desenrolado de forma diferente. No início dos anos 2000, antigos navios-tanque de casco simples, como o Prestige, estavam sendo desativados em conformidade com as regulamentações da Marpol. No entanto, não está claro como o MV Prestige conseguiu escapar desse destino. Os inspetores do American Bureau of Shipping apenas recomendaram reparos, durante os quais 362 toneladas de chapas de aço foram parcialmente utilizadas para reforçar o casco. Os relatórios indicaram que o lado estibordo apresentava danos por corrosão de até 15%. Quando o Prestige partiu de São Petersburgo rumo ao Atlântico, a embarcação já tinha 26 anos. O capitão original, Evstratios Kostazos, havia alertado aos proprietários sobre as falhas críticas do navio. Após seu pedido de reparo ser negado, ele renunciou. Foi substituído por Apóstolos Mangouras, que comandaria o navio-tanque debilitado em sua viagem final. Nas primeiras horas da manhã de 13 de novembro de 2002, a tripulação do MV Prestige, composta principalmente por marinheiros filipinos sob o comando de Mangouras, enfrentou um desastre. Uma forte onda de tempestade na Costa da Morte atingiu a terceira asa de estibordo do navio. De acordo com o relatório oficial da Autoridade Marítima das Bahamas, essa parte do casco havia sido estruturalmente enfraquecida pela tensão do metal recém-soldado. O mar agitado exerceu uma pressão excessiva na estrutura do navio. Os elementos de reforço destinados a garantir a rigidez do casco cederam. O casco rompeu-se perto dos tanques laterais. A água invadiu o terceiro tanque lateral, que inicialmente estava vazio, fazendo com que a embarcação adernasse bruscamente para estibordo. Em seguida, ocorreu um vazamento do segundo tanque lateral, agravando a adernagem e acelerando a perda de estabilidade. O capitão Mangouras solicitou um reboque de emergência até o porto mais próximo para reparos urgentes, mas as autoridades espanholas negaram o pedido, temendo um vazamento de óleo próximo à costa. Portugal e França também se recusaram a permitir a entrada da embarcação em perigo, deixando-a efetivamente sem porto. Sob pressão da frota espanhola, o navio foi rebocado para o mar aberto, onde seu estado se deteriorou rapidamente. O comprometimento do revestimento próximo ao terceiro tanque de combustível lateral enfraqueceu a integridade estrutural do navio. A tensão foi distribuída de forma desigual ao longo do casco. Em 19 de novembro, a seção central finalmente cedeu. O MV Prestige partiu-se em dois e afundou a 250 quilômetros da costa espanhola, liberando milhares de toneladas de óleo combustível tóxico no oceano. O MV Prestige continua a representar uma ameaça ambiental apesar dos esforços dos especialistas para bombear o óleo restante de seus tanques afundados. A Espanha, que sofreu as maiores perdas com o desastre, entrou com um processo de $1 bilhão contra o American Bureau of Shipping. O capitão Mangouras foi condenado a 2 anos de liberdade condicional. Infelizmente, esse não foi o único desastre desse tipo. A Deepwater Horizon era uma plataforma de perfuração flutuante operada pela Transocean e contratada pela gigante petrolífera British Petroleum. Lançada em 2000, essa estrutura gigantesca podia ficar a quase 1,6 km acima do leito marinho e perfurar até 4,8 km da crosta terrestre. Graças a essa incrível capacidade, foi utilizada para explorar e extrair petróleo em algumas das áreas mais desafiadoras do oceano. De 2001 a 2009, a plataforma já havia operado no Golfo do México. Perfurou com sucesso mais de uma dúzia de poços e tudo estava indo conforme o planejado. Aliás, as coisas estavam indo tão bem que, em 2004, recebeu um prêmio de segurança, não de qualquer entidade, mas do próprio Departamento do Interior dos Estados Unidos. Então chegou 2010. A Deepwater Horizon foi enviada para o local de Macondo, no Golfo do México, a cerca de 65 quilômetros da costa da Louisiana. Por quê? Porque aquela área é rica em petróleo, literalmente um mar dele. Mas trabalhar lá era extremamente perigoso. Eis o porquê. Como já mencionamos, a plataforma estava posicionada a mais ou menos 1,5 km acima do fundo do oceano. E a perfuração ia ainda mais fundo, quase 5 km.
Esses eram os limites operacionais máximos do sistema de perfuração. Pense nisso como dirigir um carro. Claro, ele pode atingir 225 km por hora, mas você não dirige nessa velocidade o tempo todo, certo? Porque operar no limite sempre acarreta mais riscos. E ali tudo estava funcionando no limite. A essas profundidades a pressão é simplesmente enorme. O gás e o petróleo são comprimidos a tal ponto que até mesmo a menor falha poderia causar uma erupção violenta. Além disso, formações rochosas a essas profundidades podem se deslocar facilmente. Por isso é essencial fixar o poço adequadamente com cimento. Mas a administração da empresa decidiu cortar custos. O cimento utilizado era de má qualidade e a plataforma não foi selada corretamente. Os sensores da plataforma começaram a registrar picos de pressão acentuados, um sinal claro de que o gás estava se acumulando no poço e poderia entrar em erupção a qualquer momento. O equipamento basicamente gritava: "Vai explodir!". Os engenheiros insistiram que o trabalho precisava ser refeito, mas seus avisos foram ignorados, porque corrigir o problema acarretaria custos adicionais. E então, em 20 de abril de 2010, o gás irrompeu do solo sob uma pressão de quase 1.000 atmosferas. 11 pessoas morreram. A plataforma queimou por 1 dia e meio e depois afundou. No dia seguinte, a British Petroleum alegou que o vazamento era mínimo e que não havia motivo para preocupação. Mas não se tratava de um vazamento, era uma fonte de petróleo. 9,5 milhões de litros de petróleo por dia. Era um desastre provocado pelo homem em grandes proporções. Os pássaros ficaram cobertos de óleo e não conseguiam voar. Peixes, golfinhos, moluscos, todos estavam morrendo. As praias estavam cobertas de óleo. As pessoas na Louisiana começaram a tossir. Os pescadores perderam seus empregos. O turismo parou. Tudo desmoronou. A mídia soou o alarme. O engenheiro sobrevivente comparou a situação a um trem desgovernado em direção a uma parede, sem ninguém acionar os freios. A população ficou furiosa, principalmente depois que um dos principais executivos da petrolífera declarou à imprensa: "Quero minha vida de volta." There's no one who wants this thing over more than I do. I'd like my life back. E isso aconteceu em meio à morte de pessoas e à destruição de todo um ecossistema. A British Petroleum entrou em pânico, despejando milhões de litros de dispersante químico no oceano para dissolver o óleo. Mas o próprio dispersante era tóxico. Em outras palavras, para combater o veneno, despejaram mais veneno. Eles também tentaram cobrir o poço com uma enorme tampa de contenção, uma cúpula metálica de 100 toneladas projetadas para isolar possíveis vazamentos. Ela possui aberturas especiais para liberar com segurança todo o fluido que jorrava do poço. Mas o gás que escapava junto com o petróleo reagiu com a água fria do mar, formando hidratos de metano com aparência de iodo congelado. Esses cristais obstruíram os orifícios da cúpula, tornando toda a estrutura inútil. Não funcionou. Em seguida, tentaram bombear lama de perfuração para dentro do tubo sob pressão, mas o óleo simplesmente a empurrou de volta para fora. Só no 87º dia conseguiram estancar o vazamento. Como? Perfurando 2 poços de alívio, conectando-os ao cano danificado e bombeando toneladas de cimento. Até então, 211 milhões de galões de petróleo haviam vazado para a água, o equivalente a 300 piscinas olímpicas cheias de lama tóxica. Uma investigação foi iniciada. Quem era o culpado? Todos os envolvidos na tomada de decisão. Cimento de má qualidade, avisos ignorados, pressa, ganância. A empresa pagou multas recordes, mais de 60 bilhões de dólares. O que aconteceu em seguida? Os esforços para restaurar o ecossistema devastado se estenderam por anos. A recuperação completa do meio ambiente do Golfo levará décadas. Mas, após a catástrofe, as autoridades americanas reforçaram ainda mais os padrões de segurança e controle na indústria petrolífera. Enquanto o Golfo do México lutava para se recuperar de um dos piores desastres ambientais da história dos Estados Unidos, outro tipo de tragédia já havia abalado o país. Não em alto mar, mas bem no coração de uma cidade movimentada. Minneapolis, 1º de agosto de 2007. Hora do rush no meio da semana. A ponte de 8 faixas da I-35W estava congestionada. Cerca de 100 veículos, incluindo um ônibus escolar, estavam presos em um engarrafamento total. Às 18h05, horário local, a ponte começou a tremer. Momentos depois, desabou. Dezenas de carros despencaram da altura de um prédio de 10 andares para dentro do rio Mississippi.
Os serviços de emergência responderam imediatamente, mas a dimensão da tragédia era avassaladora. O desastre causou a morte de 13 pessoas e feriu outras 145. Esse evento se tornaria um marco divisor para os Estados Unidos, pois levantou sérias questões sobre a confiabilidade da infraestrutura de transporte do país. A confluência dos rios Mississippi, Minnesota e St. Croix moldou por muito tempo o desenvolvimento de duas áreas metropolitanas vizinhas, Minneapolis e St. Paul. Em meados do século XX, as cidades gêmeas se tornaram um dos mais importantes centros de transporte dos Estados Unidos. E em 1967, como parte de um programa de desenvolvimento rodoviário, a ponte I-35W foi construída pela empresa Sverdrup & Parcel. Em meados dos anos 2000, tornou-se uma das 3 pontes mais movimentadas do estado, com fluxo de até 140 mil veículos por dia. Seu projeto parecia capaz de resistir a qualquer coisa. 11 vãos de acesso eram sustentados por vigas de aço, e os 3 vãos principais que cruzavam o rio repousavam sobre grandes treliças de aço sob o tabuleiro. Mas tudo mudou em 1996. No inverno, uma camada de gelo negro se formava regularmente em sua superfície, resistindo aos métodos convencionais de degelo. A partir de 1999, as autoridades de Minnesota começaram a usar soluções de degelo feitas com cloreto de magnésio e acetato de potássio. Embora essas soluções ajudassem a reduzir o acúmulo de gelo, elas tinham um efeito colateral, aceleravam a corrosão dos componentes metálicos da ponte. Em 1º de agosto de 2007, durante o horário de pico, a extremidade sul da ponte I-35W estava repleta de centenas de veículos e equipamentos de construção. Além disso, as temperaturas subiram acima de 30 graus Celsius, causando maior expansão do metal. Tudo isso aumentou a tensão estrutural. Às 18h05, começou a ocorrer uma deformação significativa. O primeiro componente a falhar foi uma placa no nó U10. Ela trincou primeiro, seguida pelo colapso das demais. O ônibus escolar que estava na ponte milagrosamente não caiu no rio. Ele foi sustentado pelos destroços da estrutura, evitando que crianças morressem. No entanto, 13 pessoas morreram presas em seus veículos sob os destroços retorcidos no rio. O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, liderado por Mark Rosenker, iniciou uma investigação sobre o desastre. Segundo ele, não sabiam qual foi a gota d'água. Logo se descobriu que a empresa Sverdrup & Parcel, responsável pelo projeto da ponte, não existia mais. As plantas originais do projeto, criadas 40 anos antes, haviam desaparecido dos arquivos sem deixar rastro. Em fotografias da parte sul da ponte, que desabou primeiro, os especialistas notaram uma sobrecarga significativa. Veículos pesados, incluindo um caminhão-tanque, uma betoneira e uma pá carregadeira, estavam sobre a ponte. O peso combinado ultrapassava 300 toneladas. Mas o problema crucial eram as placas de reforço frágeis nos nós U10. Elas eram muito finas desde o início e enferrujaram com o passar dos anos. Essas foram as primeiras a falhar, causando uma reação em cadeia. A ponte I-35W foi reconstruída em apenas 14 meses. Outras 172 pontes nas cidades gêmeas de Minnesota e St. Paul foram inspecionadas com urgência e muitas foram reparadas. E, no entanto, a gota d'água reapareceria, desta vez na história de outro desabamento de ponte, na Itália. Nem mesmo os mais altos padrões de qualidade garantem a segurança. E se um símbolo da engenharia de uma nação desabasse no meio de uma tempestade? E se um motivo de orgulho arquitetônico se revelasse uma estrutura arriscada que as pessoas ignoravam há tempos? Foi exatamente isso que aconteceu na Itália em 2018. Vamos começar do início. A Ponte Morandi. Ela foi construída entre 1962 e 1968 pela construtora Condotti. Era uma época de rápido crescimento nacional, um verdadeiro milagre econômico. O número de carros estava aumentando e o país precisava de novas estradas. Durante esses anos, Ricardo Morandi, um engenheiro visionário, projetou uma ponte estaiada única. Ela atravessava Gênova, sobre casas residenciais, a ferrovia e o rio. A ponte fazia parte da rodovia A10, que integrava a rota europeia E80. A ponte se estendia por 1.182 metros de comprimento e tinha 90,5 metros de altura. Possuía 11 vãos. Sua construção exigiu 50.130 metros cúbicos de concreto e 5.000 toneladas de aço. Essa maravilha da engenharia foi inaugurada em 4 de setembro de 1967, na presença do presidente italiano Giuseppe Saragatti.
Os jornais escreveram: nenhuma manutenção necessária. Nunca. As pessoas acreditaram, estavam maravilhadas. E agora, o detalhe crucial. Havia algo novo no projeto. Em vez das dezenas de cabos típicos de outras pontes, havia 6 tirantes em revestimentos de concreto. Isso parecia futurista, mas era arriscado porque ninguém conseguia inspecionar os cabos por dentro. Se a corrosão começasse, só se saberia quando fosse tarde demais. E outro fator crítico foi negligenciado: o clima. Gênova é uma cidade litorânea. A maresia, a poluição e as emissões das fábricas corroeram lentamente as estruturas de concreto, atingindo o aço. Na década de 1990, rachaduras já eram visíveis. Em 1992, os cabos começaram a enferrujar. O que foi feito para consertar? Camadas adicionais de concreto foram adicionadas sobre as antigas. Visualmente, a ponte parecia a mesma, mas por dentro estava se deteriorando. Em 1979, o próprio Ricardo Morandi havia escrito que a estrutura precisava urgentemente de reforço, mas nenhuma providência foi tomada. Ninguém parecia se importar. Era mais barato remendar do que substituir tudo. Na década de 2000, a ponte foi transferida para uma empresa privada, a Autostrade per Italia. Eles estavam cientes dos problemas, mas atrasaram os reparos. Não foi apenas negligência, mas também ganância. A ponte fazia parte de uma rodovia pedagiada. Fechá-la para reparos significaria perda de receita. Em abril de 2018, apenas 4 meses antes da tragédia, foi lançada uma licitação para as obras de reparo. O trabalho deveria começar no outono, mas já era tarde demais. Em 14 de agosto de 2018, um dos vãos da ponte desabou. O incidente ocorreu durante uma forte chuva e neblina. O desastre matou 43 pessoas e destruiu vários prédios próximos, deixando 600 moradores desabrigados. A cidade inteira estava de luto, o país inteiro estava em choque. E a principal pergunta ecoava por toda parte: como isso pôde acontecer em um país que considerava essa ponte um orgulho nacional? A Itália iniciou inspeções em larga escala em outras estruturas. Descobriu-se que muitos edifícios estavam à beira do colapso, mas ninguém percebeu. Ou fingiram que estava tudo bem, porque reparos significavam custos. E enquanto não tivesse desabado, não era considerado um assunto urgente. Se a ponte de Morandi era velha e estava em ruínas, certamente uma nova estrutura não poderia sofrer o mesmo destino. Ou poderia? Sul da Flórida, Miami. O campus de uma das maiores universidades do estado, a Florida International University. Aqui uma tragédia atingiu a movimentada SW 8ª Rua. Uma passarela projetada para salvar vidas acabou por tirá-las. Mas como isso aconteceu? O objetivo inicial era construir a passarela Phil Sweetwater. Ela deveria conectar o campus à área residencial, passando por uma rodovia de 6 pistas. O projeto foi aprovado rapidamente e a construção começou em 2016. A ponte era considerada um triunfo da engenharia moderna. Apresentava uma treliça monolítica de concreto com uma distinta estrutura em forma de V, sem pilares ou cabos. O vão principal tinha 53 metros de comprimento e pesava 862 toneladas. A construção utilizou técnicas de construção acelerada de pontes. O vão foi montado fora do local e em seguida colocado em posição em uma única peça. Rápido, inovador, sem interrupções no trânsito, sem transtornos. Mas na realidade era uma bomba relógio. Erros foram cometidos já na fase de projeto. Um dos problemas críticos foi a frágil ligação entre as vigas diagonais e verticais. Foi nesse ponto que as fissuras apareceram posteriormente. Essas rachaduras foram descobertas 3 dias antes da tragédia. O engenheiro as documentou, relatou o problema e enviou fotos. Mas qual foi a resposta? O trabalho não foi interrompido. Na verdade, no momento do desabamento, as equipes estavam reforçando exatamente a área onde as rachaduras haviam sido encontradas. E os carros continuaram a passar por baixo da ponte, bem embaixo dela. Às 13h46 do dia 15 de março de 2018, a ponte de concreto desabou. Em um instante, sobre a pista, 6 pessoas morreram. Outras 10 sofreram ferimentos graves. A investigação revelou uma série de erros graves. A empresa de projeto FIG calculou incorretamente as cargas no nó 11-12, o ponto de conexão crítico entre os elementos diagonais e verticais.
seus cálculos não levaram em consideração as tensões reais. O resultado? A junta não resistiu, mas a culpa foi compartilhada por todos. Os engenheiros não verificaram todas as etapas da construção. A supervisão foi mínima. A Administração Rodoviária Federal não realizou uma avaliação adequada. E as rachaduras que poderiam ter servido de alerta foram minimizadas. A universidade entrou com processos contra os projetistas e empreiteiros. Várias empresas faliram. Um novo projeto só foi iniciado em 2021, desta vez com extrema atenção aos detalhes, inspeções prolongadas, um novo projeto e fechamentos obrigatórios de vias. E hoje, faculdades de engenharia em todos os Estados Unidos estudam essa ponte como um exemplo de advertência.